Dando sequência agora, nós vamos lá para o Rio de Janeiro, uma subsidiária da Petrobras no Oriente Médio. Esse anúncio foi feito pela empresa, o presidente Jean Paul Prates. Vamos agora manter o contato com o Rodrigo Viga. Viga, você que milita há anos nessa questão aí do petróleo, cobrindo a Petrobras, então poderemos ter novidade, inclusive uma subsidiária no Oriente Médio. Muito bom dia, Viga. Tudo bem, Marcelo? Bom dia para você, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Pensei que você ia falar o seguinte: você que bebe e respira petróleo. Nem tanto, né, meu caro Marcelo? Brincadeiras à parte, o fato é que o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, disse que está estudando a possibilidade de criar a Petrobras Arábia, com posicionamento justamente no Oriente Médio, onde estão as grandes produtores de petróleo de todo o planeta. Esse anúncio de um estudo para criar uma base, um escritório no mundo árabe, foi feito pelo presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, após o Brasil ser convidado para integrar a OPEP+, aquele grupo de grandes produtores de petróleo. O Brasil, como disse o próprio presidente Lula, não ia apitar nada, ia dar apenas alguns pitacos e principalmente tentar mostrar aos grandes produtores de petróleo que o Brasil tem um papel fundamental na transição energética e que é preciso começar a pensar nesse sentido envolvendo a sustentabilidade, ou seja, investimentos mais fortes, mais pesados em energia renovável, energia sustentável. Meu caro Marcelo, Petrobras já teve um escritório, já teve uma base na Ásia, tanto que o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, tem dito também em reativar esse escritório, essa base, o que ele chama de Petrobras China. Portanto, estariam nos planos da Petrobras internacionalizar os seus escritórios, as suas bases com Petrobras Arábia e com Petrobras China. Ao ser questionado na cúpula do clima, COP28 em Dubai, sobre essa possibilidade da Petrobras ter um escritório, uma base ou ter uma subsidiária no mundo árabe, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deu em tom de relativa surpresa a seguinte declaração. Vamos ouvi-lo. Olha, primeiro, você deve fazer essa pergunta para o Jean Paul Prates. Você deve fazer a pergunta para ele, porque eu não fui informado de que a gente vai criar uma Petrobras aqui. Como a cabeça dele é muito fértil e ele pensa numa velocidade de Fórmula 1 e eu funciono numa velocidade de Volkswagen, sabe? Eu preciso aprender o que é isso que ele vai fazer. Se a Petrobras tem algum investimento para fazer aqui, eu não sei no que. Mas a Petrobras não vai deixar de prospectar petróleo. É importante lembrar isso. Porque o combustível fóssil ainda vai funcionar durante muito tempo na economia mundial. É importante vocês lembrarem que não é de hoje. A gasolina brasileira já tem 27 de etanol misturado a ela. Já não é poluente como as outras. Esse, então, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Marcelo, deixa eu me antecipar a pergunta que eventualmente você vai fazer. Faria sentido ou não faria sentido? Olha, grandes parceiros da Petrobras, grandes fornecedores da maior empresa pública brasileira estão posicionados justamente na Ásia e especialmente na China. Então, reativar um escritório que foi desativado há bem pouco tempo na China faria todo sentido para essa proximidade comercial. No Oriente Médio, a Petrobras Arábia, ou pelo menos no escritório uma base, também eventualmente poderia fazer sentido em meio a esse convite para que o Brasil possa integrar no futuro próximo a OPEP+. Não para reduzir ou controlar a oferta, mas para justamente estar colaborando, contribuindo com sugestões, opiniões e ideias e principalmente tentar convencer a indústria produtora, né, de combustíveis, ou seja, a indústria fóssil, de que é hora de fazer investimentos pesados na transição energética em energias sustentáveis. O objetivo é estreitar laços comerciais, tanto na eventual, entre aspas, Petrobras Arábia, quanto na eventual Petrobras China. Podem ser bases, podem ser escritórios, não obrigatoriamente uma subsidiária com CNPJ e coisa e tal, viu, Marcelo? Sem dúvida, né, Viga? Faz todo sentido, até porque a China, ela tem
tem carência de petróleo. Claro que a gente sabe que a Rússia é um grande fornecedor para a China e é claro que o Brasil pode se apresentar justamente aí, como você disse, com essa produção que nós temos, inclusive toda essa questão que envolve agora a Guiana e a Venezuela. Você sempre coloca também que vizinho ali o Brasil tem, então possivelmente vai ter exploração de petróleo. A palavra do presidente mostrou o seguinte, né, Viga? Aquilo que nós observamos, né? Os britânicos, os americanos, principalmente o Oriente Médio, eles estão dizendo assim, a gente não vai mais mexer com petróleo. Então o presidente dá um caminho também que a Petrobras vai continuar com fósseis e renováveis. E ele estava bravo ou não? O que você achou? Você acha que ele ficou surpreso de fato? E estava o Alexandre Silveira, que é, né, o algoz do Jean Paul Prats, ele estava bem atrás ali do presidente, Viga. A impressão que eu tive quando eu vi a imagem é que o Lula estava procurando o Prats, né? Olhou para trás, não foi isso? Não sei se você teve essa impressão. E estava o Silveira lá atrás. E quem estava justamente era o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que tem tido alguns embates internos e públicos com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. Meu caro Marcelo, as petroleiras de todo o mundo têm adotado, em tempos aí de discussão sobre aquecimento do planeta, aquecimento global, necessidade da transição energética, têm usado o seguinte lema em sua bandeira: transição energética justa. Para alguns analistas e especialistas, sabe o que isso significa, meu caro Marcelo? Que as petroleiras vão sim investir nessas novas iniciativas ou em iniciativas que preservam o meio ambiente, a sustentabilidade, mas no limite vão explorar até a última gota de petróleo disponível no planeta, porque esse é um negócio enorme, gigante, que movimenta bilhões, trilhões de dólares anualmente e, é claro, tem toda essa difusão, tem toda essa questão envolvendo a cadeia de fornecedores e produtores que alimenta essa gigante enorme cadeia de petróleo, essa gigante enorme produção de petróleo global. Então, a impressão que eu tenho, ouvindo todos os executivos de várias empresas, é que falar em transição energética justa é justamente falar em continuar explorando até o limite, até aonde for possível, a quantidade de petróleo que estiver disponível no planeta, sem deixar de lado essa preocupação com a necessidade de investimentos na transição energética em energias sustentáveis para reduzir um pouco a temperatura do planeta, viu, Marcelo? Aqui na programação da Jovem Pan. Valeu, Viga!